E hoje nós ouviremos dentro desta mensagem que daremos continuidade à preparação para a conquista, a preparação para que a promessa se torne uma realidade. Ninguém sem preparação pode ver a glória de Deus. Ninguém sem preparação pode entrar na terra prometida. Ninguém sem preparação pode receber a bênção e a promessa da parte de Deus. Então, antes do versículo 10 aqui, nós temos um tema, pelo menos na minha Bíblia, o tema é esse: Josué prepara o povo para passar o Jordão. Vamos ler o versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos dou, que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta terra, do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-ei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a terra que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão para o nascente do sol. Amém. Olha aqui para mim, vamos entender a palavra. No tempo de Jacó teve 12 filhos. Quantos filhos? Que foi as 12 que se formou através dos 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Eles, anos mais tarde, agora, e no tempo de Moisés, eles fazem parte das tribos. Por exemplo, Jacó, ele tinha 12 filhos. Por exemplo, a pessoa fazia parte de uma tribo de Manassés, ou seja, ele veio da tribo de Manassés e foi o filho de Jacó. Dá para entender? Diga amém. Então entenda, são 12 filhos que posteriormente ficaram 12 tribos, 12 povos, 12 povos na terra que pertenciam a Deus, que invocavam a Deus, que clamavam a Deus. E no tempo que Moisés esteve na frente deste povo, a terra prometida era um espaço grandioso, a terra prometida era uma terra enorme. Eles já estão na terra prometida. Por exemplo, se a terra prometida é 100%, 20% eles já conseguiram ocupar, eles já conseguiram tomar posse, mas ainda falta 80% da terra prometida, e é aqui que nós estamos agora nesta palavra. É por isso que Moisés é morto e Josué se levanta dizendo a essas 3 tribos que nós lemos, olha as 3 tribos, vou ler de novo no versículo 12: e falou Josué aos Rubenitas, que veio de Rubens, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Então entenda, vamos compreender. Eles já tomaram 20% da terra, e esses 20% pertencem a essas 3 tribos, a essas 2 tribos e meia, mas ainda falta 80% da terra, estamos imaginando aqui, e eles precisam tomar posse. Mas o que Josué está passando? Josué está passando um espírito de unidade. Josué está passando um espírito de união para que as tribos estivessem unidas. Então Josué se levanta agora e diz para essas 2 tribos e meia: precisamos estar unidos. Lembra-se daquilo que vocês prometeram a Moisés, daquilo que Moisés, servo do Senhor, um dia falou pela boca de Moisés, dizendo que
que o Senhor nos entregou, porque só Deus pode dar descanso para a nossa vida, só Deus pode dar descanso para a nossa alma. Em outras palavras, Josué está dizendo assim: já andamos muito pelo deserto, já peregrinamos muito pelo deserto, já vivemos muito pelo maná de Deus, já vivemos muito só pelo agir sobrenatural de Deus. Estamos há 40 anos andando no deserto, mas é a hora de Deus dar descanso para a nossa alma, é a hora do Senhor dar-nos a terra que Ele nos prometeu, é o momento de não ficarmos mais peregrinando, viajando em meio ao deserto, é o momento de amarmos as nossas tendas, é o momento de construirmos as nossas casas, é o momento de criarmos os nossos filhos, é o momento de plantarmos e colhermos aquilo que nós plantarmos, é o momento de vivermos em paz nesta terra, sem ficar guerreando toda hora e todo momento por aí, peregrinando em meio ao deserto. É o momento que o Senhor está nos dando para descansar nesta terra em nome de Jesus. Em outras palavras, trazendo para a minha vida e para a sua vida, o mundo lá fora é um deserto, e quantas vezes você já peregrinou por aí tentando achar uma solução ou tentando achar um modo de viver, e hoje o Senhor está falando para nós: vamos preparar o nosso coração, vamos preparar a nossa alma, porque só o Senhor pode nos fazer viver em paz nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor pode fazer você prosperar, só o Senhor pode fazer você viver em paz com a sua casa, com a sua família, só o Senhor pode dar paz no ambiente que você vive, para que o nome dele seja glorificado na sua história, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! É o momento para você que está aqui de entrar na terra que o Senhor te deu. É o momento de você viver em paz com a sua casa, com a sua família. É o momento de você enxergar sua casa sendo abençoada por Deus, suas finanças, seus negócios. É o momento de você enxergar a bênção de Deus penetrando na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Quem crê, diga Castelado. Olha o versículo 13: lembrai-vos da palavra que nos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor nosso Deus nos dá descanso e nos dá esta terra. Você crê nisso? Que Deus vai te dar descanso para a sua alma e descanso para a sua vida, para que você tenha paz com a sua casa, para que você tenha paz dentro do seu casamento, para que você tenha paz com os seus filhos, com as suas filhas, para que você tenha paz na sua vida financeira, para que você tenha paz com Deus dos céus, de ter uma vida abençoada, uma vida honrada, uma vida honrosa perante a presença do Senhor, ao ponto de você falar assim: obrigado, Jesus, porque eu vivo em paz com a minha casa e com a minha família nesta terra, esperando a sua salvação para a glória de Deus. É o momento de você viver em paz nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Então, Ele está direcionando o povo, Ele está preparando o povo, porque não existe conquista sem preparação, não existe conquista sem preparação. Nós precisamos estar preparados. Pastor, como assim? Precisamos estar preparados, e preparação significa organização e disciplina. Nós precisamos estar organizados e disciplinados. Uma certa vez, o povo estava construindo uma torre de Babel que ficou conhecida, e o povo tinha por interesse em construir essa torre para que o povo nunca mais fosse, para que as pessoas nunca mais acabassem por causa do dilúvio. Deus olhou para o povo e o povo estava unido em um só propósito. O povo falava a mesma língua e também falava a mesma linguagem. Falava a mesma língua e também falava a mesma linguagem.
caminho e temos a mesma linguagem, nós andamos num só propósito, num só objetivo. Aleluia. É isso que Josué está falando aqui, irmãos. É isso que Josué está falando aqui para as 12 tribos. Ó, vocês já conquistaram a terra de vocês, mas não é porque vocês conquistaram a terra de vocês que vocês deixaram de batalhar pelos seus amigos e irmãos, pelo mesmo povo que vocês, pelo mesmo povo de Deus. Estamos unidos, estamos emanados, estamos juntos para conquistar toda essa terra. Então, quando Josué passa a direção para cada deles, eles respondem assim no versículo 16: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Ouça, queridos, o povo, ao entender que se eles estiverem juntos, unidos e emanados, é isso que nós precisamos entender. Somos uma só igreja, um só povo de Deus. Existe igreja, existe o coral, existe os jovens, existe os levitas, existe os obreiros, enfim, mas todos nós precisamos falar a mesma linguagem e estarmos unidos num só propósito, em nome de Jesus. A mesma linguagem, o mesmo propósito, e o povo reconhece aqui que eles precisam de uma liderança, que eles precisam de um líder espiritual. O povo reconhece aqui que eles precisam ser orientados, guiados, e eles agora recebem Josué como homem de Deus. Eles não rejeitam Josué, eles creem agora que o mesmo Espírito que um dia estava sobre Moisés também está sobre Josué agora, para guiá-los à terra prometida, para guiá-los até a terra que manda leite e mel. Eles acreditam, porque o povo precisa, as pessoas, cada ser humano precisa de uma liderança espiritual. E olha o que a Bíblia nos ensina, irmãos, em Ezequiel capítulo, coloca o seu dedinho em Josué, já vamos voltar aqui. Olha o que diz em Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34 está falando a respeito dos maus pastores. Ezequiel está profetizando a respeito dos maus pastores, e depois você pode ler na sua casa, mas, e é um texto que me dá muito temor no coração, para fazer cada dia melhor com meu Deus. Mas Ezequiel 34:5 fala assim, ó, 34:5 de Ezequiel: assim se espalham por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Amém? Deus está falando pela boca, pode voltar lá no livro de Josué, mas Deus está falando pela boca do profeta Ezequiel e profetizando a respeito dos maus pastores e dizendo: se o povo não tiver pastor, as ovelhas vão ficar dispersas e vão ficar aí para que todas as bestas feras, ou seja, para que o diabo, para que o maligno, para que os demônios façam dessas ovelhas o que eles bem querem. Mas entenda, se o povo tiver um líder, e o povo precisa reconhecer isso, se o povo tiver um líder, se o povo tiver um pastor ungido, abençoado por Deus para guiá-los, o povo será o povo abençoado e o povo agraciado pelo poder de Jesus Cristo. Então as ovelhas precisam entender isso, ó pastor. Eu tenho o Senhor como meu pastor, mas acima de mim ainda nós temos o Senhor nosso Deus, o nosso Jesus, que é o nosso supremo, maravilhoso e poderoso pastor. Porque cada ovelha que eu estou olhando aqui, não fui eu que escolhi você, não fui eu que apontei meu dedo para você, não foi eu que morri por você. Jesus apenas me deu para que eu cuidasse, para que eu te orientasse, para que eu te abençoasse, para que eu mostrasse para você o caminho da vitória, o caminho do reino dos céus, o caminho da vida eterna. Mas estas ovelhas, o qual eu estou olhando aqui
somente que o Senhor teu Deus esteja contigo como foi com Moisés. Agora isso que é importante, não é porque eu sou pastor que você tem que me ouvir, não é porque eu sou pastor, o pastor diz então está falando. Não, o pastor tem que ser ungido, tem que ser agraciado, o pastor tem que estar dentro desta palavra aqui, o pastor tem que pegar esta palavra aqui para a sua vida em nome do Senhor Jesus, porque tem muitos maus pastores ensinando errado por aí, mas quando você tem a verdadeira palavra de Deus, você precisa, como ovelha, reconhecer: não, meu pastor é ungido, meu pastor está dentro da palavra de Deus, o meu pastor está pregando a palavra de Deus, então eu vou fazer, vou ser abençoado, vamos estar unidos, vamos estar hermanados. Olha, pastor, o propósito é esse: estamos juntos, esta muralha vai cair por terra, em nome de Jesus de Nazaré, e não vai ter muralha que vai permanecer, porque nós estamos preparando o nosso coração aqui, em nome de Jesus. Estamos preparando a nossa alma aqui, e preparação exige disciplina, preparação exige organização, preparação exige dedicação, e é isso que Josué está levantando aqui em meio ao povo. E olha só o que a palavra vai nos ensinar em nome de Jesus no versículo 18, e vamos terminar a mensagem. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo o que lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Olha o que o povo faz. O povo fala para Josué: Josué, estamos juntos, o que você mandar faremos, aonde você nos mandar
ânimo. Terceira vez, esforça-te e tem bom ânimo. Agora o povo vem confirmar a palavra de Deus, isto é, só esforça-te e tem bom ânimo, porque você é o nosso líder. Estamos juntos, estamos na fé, estamos separados, estamos convocados pela fé. Sabe que, como pastor, carregamos um peso imenso nas costas, a responsabilidade de cada vida, de cada pessoa. E às vezes nos entristecemos, nos abatemos, mas em Deus nos usou algumas pessoas, pastor, Deus é contigo, a minha vida é abençoada, porque o Senhor, foi Deus que fez, mas o Senhor é de Deus. Deus nos anima mais uma vez, Deus nos coloca de pé mais uma vez, Deus nos abençoa mais uma vez. E é por isso que, como o seu líder,